Continuando os métodos de cálculo para a moda em dados agrupados e com variável contínua, nós temos aqui continuando aí, nós pegamos a mesma tabela do slide anterior e nós vamos calcular pelo método de Pearson. Aquele primeiro método que nós vimos era o de Kieseweber, agora nós vamos pelo método de Pearson. O método de Pearson, nós vamos utilizar esta fórmula aqui. A moda é igual a 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média aritmética. Então, para calcular a moda pelo método de Pearson, nós devemos inicialmente fazer o cálculo da mediana e da média. Aí assim nós substituímos os valores nessa fórmula e obtemos a moda. Para calcularmos a mediana e a média aritmética, nós devemos acrescentar cálculos adicionais aqui, essas colunas adicionais. Para a média, nós vamos precisar dos valores de xi, que é o ponto médio dos limites de classe, que são essas classes aqui, né? E depois fazer o produto do xi por cada um dos fi. Então, assim, nós vamos obter o somatório do xi e fi e nós vamos dividir pelo valor de n, que é o somatório da frequência absoluta. Em seguida, nós vamos fazer a frequência acumulada, o cálculo da frequência acumulada. A frequência acumulada é utilizada para o cálculo da mediana. Então, a frequência acumulada é bem simples, nós já vimos na aula anterior, que é o 3, a frequência absoluta que está aqui, nós trazemos na primeira linha aqui, tá ok? Assim, nós vamos pegar essa frequência aqui, que é igual a 3, somamos com a imediatamente posterior, que é 10. 3 mais 10, 13, 13 mais 17 vai dar 30, 30 mais 8, 38, 38 mais 5 dá 43. E aqui não tem resultado algum, lembrando que sempre a frequência acumulada ela tem que ser igual aqui, tá? Igual a somatória da frequência absoluta. A frequência acumulada aqui na última classe, tá ok? Então vamos lá. A fórmula da média é esta, que é a somatória de xi vezes fi sobre n. Nós já temos aqui esse valor aqui nesta coluna. Nós substituímos no lugar do somatório e dividimos por n, que o n é igual a 43 aqui, que é a somatória da frequência. E isso nos dá um valor da média aritmética, que é igual a 2,55. Isso arredondando aqui para 2 casas decimais. Em seguida, nós temos que calcular a mediana. A mediana, nós já sabemos a fórmula, né? Que a mediana é igual ao limite inferior da classe que contém a mediana, mais a n sobre 2, que é o somatório da frequência, né? O n, dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior à classe que contém a mediana. Tudo isso multiplicado pela amplitude de classe e dividido ainda pela frequência absoluta da mediana. Primeiramente, nós calculamos o quociente n sobre 2, para fazermos o cálculo da moda, da mediana. Então, 43 por 2 é igual a 21,5. Segundo passo, nós vamos identificar qual que é a classe cuja frequência acumulada é maior ou igual a 21,5, que é o n sobre 2. Então, nós vamos ver aqui que a classe que vai ter um número imediatamente maior ou igual a 21,1 é 30. Então, a frequência acumulada é igual a 30. Isso nós vamos identificar em que classe que se encontra a mediana. Nesse caso, ela está situada exatamente na terceira linha dessa tabela de distribuição de frequência, que é a terceira classe. Tá ok? Então, nós vamos ter um valor maior ou igual a 2 e menor que 3.
no cálculo da mediana. Então, substituindo os valores, o limite inferior da terceira classe, que é igual a 2, mais o n sobre 2, que nós já temos calculado aqui, que é igual a 21,5, menos a frequência anterior à classe que contém a frequência, a mediana, que é 13, tá? A frequência, nós já sabemos aí que a frequência acumulada é igual a 30, então nós pegamos aqui o valor de 13. Isso multiplicado pela amplitude de classe, que é igual a 1, tá ok? Que a variação de classe a classe aqui é igual a 1. E dividido pela frequência da mediana. A frequência absoluta da mediana é igual a 17. Aqui nessa segunda coluna aqui e na terceira linha dessa tabela. Então, nós procedemos aí ao cálculo, que primeiramente aqui dessa fração, tá? E chegamos ao valor de 8,5 aqui no numerador e 17 no denominador. Fazendo os cálculos, 8,5 por 17 dá meio. Meio mais 2, nós vamos obter uma mediana igual a 2,5. Calculados a média e a mediana, resta substituir o valor lá na fórmula para cálculo da moda pelo método de Pearson. Então, nós vamos ter que a moda é igual a 3 vezes o valor da média aritmética, da mediana, que é igual a 2,5, menos 2 vezes o valor da média aritmética, que é igual a 2,55. Então, fazendo a multiplicação primeiro, depois fazendo a subtração, nós vamos obter a moda pelo método de Pearson igual a 2,4. Nós temos que prestar atenção em um detalhe, que a moda pelo método de Pearson e pelo método de Kisuber, elas dificilmente vão ser iguais. Sempre haverá uma pequena divergência, tá? Nós calculamos lá no slide anterior pelo método de Kisuber e obtemos o valor de 2,44. Aqui a moda foi calculada por um valor de 2,4. Às vezes essa diferença pode ser maior, pode dar 2,3, 2,4. Isso depende da forma de simetria da distribuição, que é um outro conceito que nós vamos ver nos conteúdos posteriores aí que nós vamos estudar. Essa assimetria é quando os valores tendem a ser próximos aqui, ó. Se nós observarmos aqui a frequência, os valores eles têm que estar aproximados aqui numa distribuição. Por exemplo, os extremos tendem a ser próximos. Então isso vai gerar uma simetria. E quando apresentam esses valores aqui próximos dos extremos e os meios, então os valores da moda por esses dois métodos, eles vão ter uma tendência a se aproximarem.